Já voltamos para o último bloco do programa Saúde Bucal, aqui direto da Laser Odonto em Santo André, com o Dr. Cristiano Schroeder, tirando as nossas dúvidas sobre implantes dentários. E, Dr. Cristiano, qual a duração do tratamento? Aí lá do início, do primeiro exame até o paciente sair com um novo sorriso, com o implante finalizado. Primeiro, nós começamos o tratamento com uma consulta inicial. Nessa consulta inicial, nós vamos fazer a anamnese do paciente. Nós vamos tentar captar se o paciente tem algum problema sistêmico, se o paciente ele pode submeter ao tratamento de implantes. Nós vamos ter uma conversa com o paciente. Após isso, nós vamos solicitar, nós vamos fazer alguns exames aqui na clínica ou se o profissional não tiver os seus equipamentos, indicar por uma radiologia, para a gente fazer os exames de imagens. Vamos pedir os exames sanguíneos para ver se o paciente não tem nenhum problema de coagulação, se ele não tem nenhum problema de infecção, se ele não tem nada que impeça o tratamento com o implante. Tá? Depois, o paciente ele vai retornar por uma segunda consulta, onde nós vamos fazer esse planejamento. E por que também, Gustavo? Muitas vezes, em uma consulta, o tratamento de implante é um tratamento que você vai fazer esse procedimento cirúrgico, depois o procedimento protético, e você vai acompanhar esse paciente ao longo da vida dele. Claro. Que ele vai se tornar, além do paciente, ele vai se tornar um amigo. Tá? Então nós precisamos que esse paciente, ele venha algumas vezes com amizade, nós temos que conhecer as pessoas. Tá? Então às vezes o paciente, numa primeira consulta, algumas informações, mesmo que sem querer, ele acaba omitindo. E numa segunda consulta, nós vamos conhecer esse paciente, saber o perfil desse paciente. Tem que existir a cumplicidade entre o paciente e o profissional. Tá? Feito isso daí, nós vamos dar um plano de tratamento para o paciente. Dando esse plano de tratamento, nós vamos fazer moldagem, vamos fazer fotos, nós vamos fazer os guias cirúrgicos para aí poder sim operar o paciente. Nisso, nós já levamos umas 3 consultas, pelo menos de 1 a 2 semanas, para nós podermos fazer isso daí. Tá. Feito isso daí, decidindo o tratamento a ser realizado, nós temos a opção. Se o paciente tem uma grande estrutura óssea, nós vamos colocar esse implante. Dependendo de alguns detalhes técnicos, nós podemos colocar um provisório sobre esse implante, ou nós vamos ter que aguardar 2 a 3 meses para poder colocar uma prótese fixa provisória, e após toda a cicatrização de todos os tecidos bucais, que isso levam-se de 6 meses a 1 ano, instalar a prótese definitiva. Essa provisória, diferente de uma prótese definitiva, uma prótese final, a provisória, é o material que nós utilizamos. Como nós podemos ver nessas imagens, nós podemos utilizar tanto uma prótese em resina, que é a primeira prótese, e após toda essa conformação do tecido, dos tecidos gengivais, nós trocarmos para uma prótese de cerâmica. Tá? A gente até falou no bloco anterior sobre os exames. Os exames, hoje, o resultado praticamente imediato. Assim. É imediato. As radiografias, os exames de imagem, nós tiramos aqui na clínica, é digital. Na hora que você tira esse exame, em 20 segundos, ele já está no meu computador via sistema da rede. Praticamente, é imediato. É imediato. É mais rápido o tempo de eu ver o exame na minha sala do que o paciente sair da sala de exame e vir caminhando até minha sala. Então isso é muito rápido. Os exames de sangue, o paciente ele consegue fazer o exame de manhã e à tarde já está com todos os seus exames prontos. Tá? Então isso, se o paciente ele tem uma pressa e é um caso simples, você consegue em 2, 3 dias o paciente já está com seus implantes. Tá? Então isso é rápido. Tá? O que demora mais é quando o paciente ele perdeu os dentes há muitos anos. Tá? Ele teve o nosso osso maxilar, o nosso osso alveolar, ele é um osso funcional. Quando você tem dente, para estimular, você tem esse osso. Quando você tira o dente e não repõe com o implante, imediatamente ou rapidamente, o que acontece? Você acaba tendo uma atrofia, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. E esses são os casos mais complexos, Gustavo. Que nesses casos, para resolver, nós temos que inclinar implantes, ou quando você consegue fazer isso, é até mais simples. O problema é quando o paciente tem uma atrofia muito grande, aí nós vamos ter que fazer os enxertos ósseos. Nesses casos, o tratamento, que era um tratamento que em 3 meses o paciente já está com uma prótese fixa, você vai levar às vezes 1 ano para solucionar esses casos. Tem um prolongamento. Então, assim, via de regra, uns 3 meses aí para o processo finalizado, posso dizer? Para o paciente já estar com uma prótese provisória fixa,
em 3 meses. Um paciente que está com tudo em ordem. É o que nós chamamos de um paciente ASA 1, que é o quê? É um paciente que ele tem uma boa condição sistêmica, nós podemos fazer implantação convencional a nível ambulatorial. Entendi. Nesses casos, é um tratamento relativamente rápido. Tá? Eu sei que hoje em dia nós temos o tempo biológico e o tempo social. Hoje, todo mundo, com a internet, com tudo, todo mundo quer tudo para ontem. Então hoje, quando você fala para um paciente que vai levar 3 meses, ele acha que é muito tempo. É muito. E muitos desses casos, é um paciente que já usa próteses totais e já usa dentadura há 30 anos. É o que eu falo para ele. O que se você já 3 tá usando, meses significa? Você está usando dentadura há 30 anos, você vai usar 30 anos e 3 dias. Mas ele fala assim, mas eu já tenho idade, 3 meses. Quando você é jovem, não é nada. 3 meses, quando você já tem 80 anos de idade, é muito tempo. Tá? Mas é um tempo biológico aceitável. Claro. Tá? É um tempo que, assim, apesar de hoje você ter o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo de Deus é o tempo biológico. Você tem que colocar o implante, você tem eventos biológicos, o processo de osseointegração, que por mais que nós temos implantes rápidos, hoje nós utilizamos o implante suíço da Straumann, que ele tem osseointegração em 21 dias. Tá? Mas você vai ter que aguardar esse tempo. Então, em média, de 1 a 3 meses, você vai estar reabilitando o seu paciente. E o que eu acho que é um tempo plausível e rápido. E, claro, né, tem toda essa expectativa que a pessoa tem de se ver com um sorriso novo, mas não custa esperar, desacelerar um pouquinho. E o mais importante, né, que fique claro isso, né, que o Dr. Cristiano colocou muito bem. Não é receita de bolo, não é? Cada paciente tem um histórico e esse histórico de saúde, de vida, deve ser respeitado. Doutor, uma outra dúvida que muita gente tem, o implante é só para boca toda ou eu posso fazer um dente só? Eu posso fazer um dente só? A implantodontia, ela ajuda a população de uma forma que desde que ele perdeu apenas um dente, como perdeu todos os dentes, você pode ser reabilitado com o uso de implantes. É muito comum a gente fazer reabilitações totais, por quê? Porque a grande maioria dos pacientes que perdem dentes são pacientes que perderam dentes no passado, usam próteses totais, usam próteses removíveis e os seus dentes remanescentes já não estão em condições de receber um suporte de uma prótese fixa convencional. Nesses casos, mas nós podemos sim, desde o paciente que perdeu apenas um dente, como o paciente que perdeu todos os dentes. O ideal, Gustavo, é o quê? É esse planejamento do paciente ser totalmente individualizado. Eu não sei o segredo do sucesso total na implantodontia, até porque que os implantes dentários, eles não têm um índice de 100% de sucesso. Mas eu sei do fracasso. É o que? Você querer fazer todos os casos iguais. Não existe, como você disse, uma receita de bolo. Você tem que individualizar o paciente, individualizar o caso. Você tem que tratar ele como um caso único, tá? Fazendo isso, você tem um índice de sucesso maior e uma aceitação melhor pelo paciente. Tá? Não dá para você pegar, vou colocar no computador e fazer todos os casos iguais, usar um tipo de dente para todos os casos. Tá? Isso facilita muito a logística da clínica, mas para o paciente isso é péssimo. Claro. Tá? Porque assim, cada paciente, Gustavo, tem um anseio, cada paciente ele tem uma expectativa relativa ao tratamento. Tá? E isso você tem que respeitar em todas as etapas. E nisso a gente volta na primeira pergunta que eu fiz para o Dr. Cristiano nesse programa de hoje. Aquela história da responsabilidade do profissional, do cuidado do paciente ao buscar esse profissional e da responsabilidade do profissional. Porque você pode encontrar aí no mercado profissionais que não estão, assim como o Dr. Cristiano se coloca, dedicados ao paciente, ao histórico do paciente, mas sim dedicado à rapidez, ao imediatismo, à receita de bolo, a achar que está padronizado, né? Que é tudo a mesma coisa. E aí pode estar o problema ao você procurar um implante dentário. Para a gente terminar, doutor Cristiano, que doenças bucais podem levar a um implante? Por exemplo, uma gengivite, eu já ouvi falar em retração gengival, uma simples cárie pode levar a um implante dentário? O que pode, vamos falar de doenças da boca, o que pode levar ter como consequência um implante? Em geral, a perda do dente, ela pode se dar por 2 fatores. Ou a perda da estrutura dentária ou a perda das estruturas de suporte de dente. O que é isso? A cárie e a doença periodontal, tá? A cárie, ela está controlada, tá? Então hoje perda de dente por cárie é pequena, nós temos poucos pacientes perdendo o dente devido à cárie. Hoje a grande perda de dente é o que você falou,
é a doença periodontal, que é periodontite. A gengivite que você falou é uma fase inicial, que é uma inflamação da gengiva. Porém, hoje, muitos pacientes têm muitos problemas periodontais. Por quê? Associado com doença periodontal, fumo, má higienização, diabetes. E o que caracteriza a doença periodontal? Em geral, inflamação dos tecidos periodontais e perda óssea. E essa perda óssea, o que faz? A pessoa, nós estamos até mostrando alguns casos de pacientes que tinham doença periodontal e foram reabilitados com implantes. A pessoa, ela sente uma pequena mobilidade do dente e um sangramento. E ela não procura ajuda profissional. E ela acha assim, vou escovar, vou tomar um remedinho e vai melhorando. E não tem jeito. Uma vez instalada a doença periodontal, você precisa da ajuda profissional para curá-la. E chega numa hora que fica inviável. Você acaba perdendo esses tecidos de suporte do dente, você acaba perdendo, você acaba tendo uma migração apical de todo esse osso, esse ligamento periodontal, e o dente começa a ficar mole. E ele chega num ponto que é reversível, Gustavo. E hoje a doença periodontal... Então, ou procura logo que o problema aparece, ou se não, o implante é o indicado. O ideal é que o paciente, numa fase inicial... O ideal, primeiro, é que o paciente a cada 6 meses procure o seu dentista, procure o seu profissional, faça essa manutenção. Mas o que acontece? Nós temos uma geração de pessoas que eles não estão acostumados a passar no dentista. Que cresceu com medo do Cresceu dentista. com medo do dentista. Por quê? Porque realmente hoje a anestesia, nós podemos utilizar anestesia computadorizada. Hoje você não tem mais a mão do dentista que faz a anestesia. Hoje você tem um sensor que faz essa injeção lenta, gradual. O paciente não sente dor nesse processo. Então, todos esses pacientes, eles passaram com aquela figura estereotipada do dentista que vai vir com um buticão, vai vir com um anestésico. Ele tem essa visão. E uma vez embutido isso no paciente, é muito difícil reverter esse medo. Claro. E hoje o paciente, ele tem que procurar o profissional, ele tem que sempre passar por consultas para quê? Para ele não chegar ao ponto de perder os dentes. O senhor ia dizer, eu te interrompi, eu perguntei, então no processo inicial, ou cuida ou a solução é o implante. Você ia explicar sobre esse passo a passo. O que deve ser feito? Percebeu a periodontite? Na hora que ele percebe esse sangramento, essa mobilidade, ele tem que imediatamente procurar o cirurgião dentista ou um periodontista e cuidar. Mobilidade não condena dente. Tá? A mobilidade de dente não condena dente. Tá. O paciente ele pode ter dentes com um certo grau de mobilidade e pode conviver. Tá? Com isso perfeitamente. O que ele tem que fazer é tratar. Ele não pode ter a doença instituída. Tá. Se não tratar a doença, com certeza ele vai virar paciente das clínicas de implante. Tá, entendido. Doutor Cristiano, mais uma vez, aí obrigado por tirar todas as nossas dúvidas nesse universo tão vasto dos implantes dentários. Eu que agradeço mais uma vez o convite por participar do programa e estou à sua disposição. Então tá aí, a gente encerra por aqui este programa Saúde Bucal, como eu já disse, gravado aqui na Laser Odonto, na Avenida Dom Pedro, no bairro Campestre, em Santo André. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência, sempre bom contar com a sua companhia. A gente se vê numa próxima. Eu estava com a prótese há muitos anos e dando problema sempre. Que a prótese, por mais bem feita que seja, ela tem aquele desgaste, né? Daí eu falei, tomei coragem e vim. Eu achei que o Dr. Cristiano, assim, ele é uma pessoa bem capacitada. Ele pede todos os exames e antes de começar eu perguntei muita coisa, fiquei apavorada, achando que era coisa do outro mundo, mas não é não. Eu acreditei nele e não me arrependi.